E daí tem China, que eu acho que é outro aspecto para se avaliar em relação à AI, né? Vou tentar passar rapidinho aqui, depois você me interrompa. Vou falar um pouco mais da parte... Faz um tempo que a gente não fala de China. Né? Então a gente falou, acho que tem umas coisas legais assim, que tem muita coisa acontecendo lá, como que a gente está vendo China, a gente quis trazer aqui para vocês. Essa mudança no modelo de crescimento, né, chinês, que está saindo de um investimento em infraestrutura pesado, especialmente no real estate, para um investimento em tecnologia. Tá, então a gente trouxe um pouco da atualização disso, da lógica. Eu acho que um dos gráficos que eu mais gostei dessa apresentação foi esse aqui da ponta esquerda, né, o Real Estate contra Tech Investment. Eu não tinha essa noção. Assim, não achava que estava já nesse patamar. Né, com proporção do PIB, o Real Estate vem diminuindo, já caiu 6 pontos do high. Mas o incrível é que toda a indústria que tem sido incentivada na China de indústria avançada de manufatura, ou esse Green Trio, né, que eles falam, que é EV, bateria e solar, né, a soma disso já tem um peso na economia da China igual a de real estate. Tá, isso eu não imaginava que já estava nesse patamar. Então, essa transição da economia chinesa de economia antiga para economia nova, ela já está relativamente avançada. Tá? Quando a gente olha esse gráfico de 2 velocidades, né, que é o property, esse propertify, a tradução é real estate, tem caído desde a pandemia. O governo chinês não tem feito muita coisa para reativar esse setor, porque ele está focado em manufacturing e exportação, que estão indo super bem, e vendas, né, o retail sales está um pouco para trás. Talvez o que falta nesse PIB chinês para sair do 3, 4, 5 para 7, que é o que a gente estava acostumado no passado, é bombar consumo. Mas o governo não está muito preocupado com isso agora. Talvez seja a carta na manga se precisar utilizar isso numa crise com os Estados Unidos. Enquanto essa crise não vem, 5% está tudo bem, está feliz, e ele foca em exportação e manufatura como uma forma de reequilibrar a economia, e está indo muito bem. Né? E aí você tem essa questão da estratégia do modelo chinês, muito parecido com o alemão do século XIX e XX, que é uma tese que a gente gosta bastante, né, que o Gabe Cole traz. Não sei se você gosta muito dessa tese, que é discorrer um pouco sobre ela, mas é a forma como foi reorientado na estratégia de industrialização, muito parecido com a Alemanha do século XIX e XX. Eu meio que quebraria em 3 fases, assim, né? Eu diria que a primeira fase foi esse boom de real estate e infraestrutura, né? Onde o Brasil surfou via minério de ferro, teve todo esse boom da China. A gente viu que isso gerou muitas distorções, uma bolha, etc. Todo mundo foca nessa bolha estar desinflando, né? Que gera um crescimento mais baixo, né? Tem uma distorção, etc. E nisso, por que a China continua crescendo esses 4%, 5% por ano? Porque está bombando esse lado industrial, que é esse modelo alemão, que foi, né, vamos focar em industrialização. Então a gente vê, obviamente, aqui no Brasil, já chegam, né, os carros elétricos chineses, vindo no BYD de Uber hoje para o trabalho. Né, acho que quando eu estava nos Estados Unidos semana passada, né, fui no jantar com os gestores de tech, de Tesla e tal, eles nem nunca viram um BYD, assim, aqui a gente já está sentindo isso, né, na veia. Obviamente, Huawei é muito grande aqui, né, são donos de várias empresas, né, de energia, também no Brasil, esse tipo de coisa. Então, eles realmente estão expandindo, né, dominam o mercado de painel solar no mundo, bateria. A CATL acabou de fazer, né, de listar em Hong Kong também, um dos maiores deals do ano. Então, isso estão realmente avançando muito nisso, pode ir lá meio cheio com meio vazio. Né? Então, acho que esse é o ponto, para mim, seria essa segunda fase, seria esse modelo alemão, que também tem suas distorções. Né? Então, o que a gente está vendo? Tem muito excesso de capacidade, que é esse número 5 aqui. Né? A gente ouve vários anedóticos também, BYD está produzindo tanto carro, que está meio que vendendo carro usado, né, que é novo, para tentar desovar estoque. A gente vê aqui no Brasil, né, não sei, você viu, né, o patrocinador lá do Mundial de Clubes, né, lançou uma televisão de 100 polegadas num preço absurdamente baixo. Né, então tem, né, esse tipo de coisa, né, industrial, um excesso de capacidade gigante, que a gente já falou aqui, né, com o trade war e tudo, isso pode até piorar, e querem desovar em mercados emergentes, de onde puder na Europa e tal. Isso também vai gerar várias distorções que a gente já viu no passado, mesma coisa acontecendo. Então, né, não estamos dizendo necessariamente que essa segunda fase é muito melhor para o crescimento. Acho que já é melhor que real estate, infraestrutura, né, porque é melhor que construir uma cidade fantasma e uma ponte que não vai para lugar nenhum. É você ser o líder de carro elétrico, mas você também pode ter um oversupply gigante em todas essas coisas. Mas, por outro lado, ele também está meio que criando uma base
para a terceira fase, né, que eu acho que é tecnologia mesmo. E eu acho que a China deu indícios esse ano, que é uma coisa que eu acho que me deixou muito mais construtivo com o mercado lá, é que ele entende o valor de estar apoiando a indústria de tecnologia. Ele viu nos Estados Unidos, a primeira coisa que a gente vai falar aqui do S&P, né, que o S&P como um todo nem está indo tão bem, né, revisão de lucro, se você olhar por vários setores, ou small caps e tal, mas AI está atropelando tudo. Então, de repente, todos esses excessos que a gente tem aqui no industrial, dado que a gente também está na fronteira, que é líder aqui de AI, por que a gente não, em vez de sumir com o Jack Ma, por que a gente não apoia esses próximos Jack Ma's? Eu acho que isso é o vetor de crescimento da China para o futuro e tem muita coisa que eles investiram nesse período aqui que dá para aproveitar. Por exemplo, custo de energia barato, né? Eu acho que tudo que você lê de AI, a coisa mais importante de ser competitivo, bem, são duas coisas, né? Você ter muito dado e você ter energia barata. E a China realmente, né, é o líder em energia renovável, está investindo muito em nuclear, mas também tem muita energia de carvão barata. Então, o ponto é que ele tem muita energia abundante e com preço baixo. Isso permite ele ser competitivo nessas próximas tecnologias, né, tanto nesse mundo de ter muito dado e tal, quanto de ter energia barata. Então, acho que é daí que vem o terceiro passo, se quiser ir para o próximo slide, que é passar o bastão, que nem ele passou de real estate para a indústria, ele passar da indústria para tecnologia mesmo, né? Então, eu estava chamando, né, que a gente falou mais de manufacturing, por mais que tem muita tecnologia embutida, mas eles, né, tipo, né, sei lá, olha aqui, até aqui no Brasil, né, ver se ar-condicionado, né, eletrodoméstico, todo esse tipo de coisa, eles estão entrando muito grande. Mas eu acho que o próximo passo é isso, né? Então, AI, a gente viu esse momento DeepSeek, né, que foi relevante, mas tipo, a adoção na China está crescendo muito, meio parecido com os Estados Unidos. A gente botou alguns exemplos aqui, né? Número de sistemas de modelos de AI e tal também, né, explodindo lá na China, que nem nos Estados Unidos, e deixando o resto do mundo para trás. É só uma corrida de dois players, basicamente. Eles estão promovendo, aqui a gente botou, eles estão promovendo AI, repetindo o playbook que eles usaram para carro elétrico e para painel solar. E a difusão também de AI é importante, né? Às vezes não estão na fronteira, como os americanos, mas eles conseguem difundir essa tecnologia para a economia mais rápido que os americanos. Então, o ganho de produtividade se compensa. Exatamente. Isso é super importante. A gente botou aí a gente botou alguns outros anedotas assim na direita que chamaram a atenção, né? Por exemplo, a Xiaomi, né, que muito brasileiro conhece, né, que vende celular e, né, um dos líderes aqui no mercado de Android, no Brasil também. Aí também tem outros, né, produtos de tecnologia para casa, etc. Eles agora lançaram um carro. Então eles meio que conseguiram fazer o que todo mundo falava que a Apple ia fazer, né? A Apple era a marca cool de celular, que investiu, acho que 10 a 20 bilhões de dólares em carro, e um dia desistiu e falou, vou ficar só na tecnologia que você usa lá, o Apple Play, Apple Car, sei lá o nome. E a Xiaomi realmente lançou um carro que, se olha as métricas, é melhor do que um Tesla, e vendeu toda a capacidade deles em 1 hora, uma coisa assim, algumas semanas atrás. E a marca, né, as fotos são bem legais, se você olhar, né, os detalhes de quanto que ele acelera, quanto que ele carrega, tudo também é incrível. E, né, a popularidade, você teve uma pesquisa, qual carro você gostaria de comprar, já passou a Tesla na China, que era a marca, né, que todo mundo era o aspiracional, né? BYD obviamente ainda é o maior, é gigante e tal, mas que tem umas coisas assim aconteceu na China, né, bem interessantes. A gente usou um exemplo aqui de carro, né, elétrico autônomo, mas, né, tem vários outros. E aqui outra tendência que a gente também está ouvindo nos nossos consultores é a China meio que investindo no exterior, né? Então, em desenvolver capacidade, plantas, que a gente está vendo no Brasil, né? Vamos produzir carro no Brasil, vamos investir em empresas de utilities no Brasil, vamos realmente investir, sei lá, em parques solares no Brasil, não só ficar exportando tudo da China, que nem o que ele fazia antes, né? Ele estava manufaturando tudo na China. Esse trade war mostrou que, cara, você tem que ser um pouquinho mais agressivo. Já está fazendo isso em vários países, na África, né? Naquele One Belt, One Road, lá na Ásia Central, etc. Eu acho que agora ele realmente está, né, até investindo em plantas, sei lá, no leste europeu, né, e começando a ficar um pouco mais globalizado, meio que cultivar essas multinacionais. Então, acho que essas são eu só acho que a gente está entrando numa terceira fase aqui na China, que eu acho que pode ser mais positivo,
para retorno sobre investimento mesmo, né? Porque o problema daquela segunda fase era você trocou um excesso por outro excesso. Tudo bem que tem muito value add, né? São indústrias mais interessantes e com maior crescimento, mas para o acionista não necessariamente era tão bom, porque você está investindo para crescer e a qualquer preço e uma competição acirrada infinita. Aqui eu acho que a gente está entrando nos businesses que são um pouco mais asset light, um pouco né, que tem bastante crescimento também, no momento que ninguém está olhando para a China. Então acho que pode ser uma geografia interessante também, que a gente tem exposição e gosta aqui estruturalmente. E dado que a gente vai falar de Brasil hoje, a gente falou de vários assuntos aqui, acho que é um bom momento para a gente refletir. Acho que teve um artigo do Economist aí mês passado, ou sei lá, uma, 2 semanas atrás, meio que falando como é que o governo está em dissintonia com o mundo, né? Eu acho que essa guerra no Oriente Médio, né, a gente está meio que no lado errado da guerra, né? O BRICS aí, você vê, né, os países que participam, né, tipo Cuba e Uganda e Bolívia e tal, né, mostrando que, né, a gente está meio em dissintonia com o mundo atual. A gente está preso numa mentalidade de Guerra Fria do século XX que meio que, né, já foi comprovado que não funciona. Mas o que mais preocupa a gente está entrando nesse mundo que nem o Finoli falou, né? Se já tinha essa concentração de capital na globalização e com internet, com todo, né, ganho de produtividade no Brasil, a gente é contra ter pedágio eletrônico e posto de gasolina que você abastece o próprio carro. Imagina nesse mundo que a gente está entrando, onde tem bilhões de AI agents, né, onde você tem que ter a gente já falou no passado, né, uma visibilidade para o capital para construir esses AI data centers. A gente vai falar um pouco disso, né, Stargate investindo $500 bilhões, o maior projeto, né, da história da humanidade, talvez. E aqui a gente, né, falando mal do capital, falando mal das empresas de tecnologia, né, não focando coisas, né, em produtividade. Né? A gente falou no slide anterior, se o crescimento de produtividade for maior, o Banco Central corta juros, legal, a gente vai estar numa dissintonia assim, maior e maior crescente no mundo que está virando exponencial. Né? Eu acho que a China está se reinventando e está bem posicionada para isso, mas a gente está realmente remando assim, na direção totalmente contrária. Né? Total. Assim, a gente não tem nem esse tipo de discussão aqui. Né? Não existe. Assim, né? A gente está muito atrasado e eu acho que vai continuar, infelizmente, nessa direção. Pelo menos nos próximos 2 anos não tem muita perspectiva de mudança. O nível da discussão aqui ainda é muito rasa, infelizmente.